Deus chama a igreja para um avivamento no Brasil. Em Abacuque capítulo 3, versículo 2, está escrito: Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Desperta a igreja do Senhor Jesus. O Senhor Jesus está às portas. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Amém, Jesus. Você vai ouvir agora uma mensagem para o teu coração, com o servo de Deus Cláudio Martins. Para ouvir as mensagens, acesse www.facebook.com/servo de Deus Cláudio Martins ou pelo site www.churbit.com/servo de Deus Cláudio Martins. Deus te abençoe, Jesus te ama e quer te dar a vida eterna. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Abacuque capítulo 3, versículo 2. Deus seja sempre louvado. Hoje é dia 17 de agosto de 2014 e Deus trouxe uma palavra ao meu coração. Evangelho de São Mateus, capítulo 6, somente o versículo 6. Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor: Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em oculto, e teu Pai que vê secretamente te recompensará. Amém, Senhor Jesus. Glórias a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aqui está, ó Deus, a tua palavra, ó Senhor. Fale conosco, ó Deus, conforme a tua vontade, Senhor. Fale conosco pelo poder da tua palavra, ó Senhor. Nos ensina, ó Deus, pelo teu bom Espírito Santo, ó Senhor. Fale com cada um que vai ouvir esta palavra, ó Deus, e converte os corações dos pais aos filhos, ó Senhor, e transforma as almas, Senhor. Transforma, restaura a tua igreja na face da terra, ó Senhor. Aviva a tua obra, ó Deus, no meio dos anos. Por amor do teu santo nome, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Glórias a Deus. O Senhor Jesus, na continuação do Sermão do Monte, ele ensinou os discípulos e a todos que ali estavam a oração. Ele ensinou a forma da oração. Ele deu um modelo da oração e ensinou como deve ser feita a oração. E aqui no versículo 6, do capítulo 6 de Mateus, ele diz: Mas tu, quando orares, entra no teu aposento ou no teu quarto e fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em oculto, em secreto. E teu Pai que vê secretamente te recompensará.
Esta oração que o nosso Senhor Jesus nos ensinou é a oração de confissão de pecados, é a oração que você se corrige diante do Senhor, é a oração em particular com Deus, é a oração que você rasga o seu coração para o Senhor, é a oração que só Deus pode ouvir, a confissão de pecados que ninguém precisa saber, que somente Deus, que é o teu Deus, quer ouvir e quer te curar. Muitas vezes o Senhor Jesus passava horas na presença de Deus, madrugadas orando. Ele nos deu o exemplo de seguir as suas pisadas. Ele nos deu o exemplo de nós imitarmos ao Senhor Jesus em oração. A oração é um poder, é uma ligação com Deus, é um contato que você tem com Deus. A oração não é uma reza, a oração não é vãs repetições, como o Senhor Jesus diz, não é você ficar repetindo as mesmas coisas. A oração é um diálogo com Deus, é quando você rasga o seu coração diante do Senhor. É quando você se põe de joelhos na presença de Deus, com a porta do seu quarto fechada. Não precisa ser somente o quarto, mas é um lugar seu reservado, em que você tem a privacidade, a liberdade de abrir a sua boca e falar com Deus, de entrar na presença do Senhor. É ali naquele momento que você vai ter a intimidade com Deus, que você vai ter a liberdade de colocar para fora tudo que você sente, tudo que está se passando na tua vida. É quando você expõe diante da luz, como diz a palavra de Deus, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel para nos perdoar todo o pecado. E o sangue do Senhor Jesus, teu Filho, nos purifica de todo o pecado. É quando você está a sós com Deus e você abre o seu coração e você começa a contar as suas dificuldades. Você começa a contar ao Senhor aquilo que se passa no teu coração, aquilo que prende a tua vida. Porque o Senhor Jesus disse também, aquele que é preso pelo pecado é escravo, aquele que comete pecado é escravo do pecado. A pessoa vive presa no pecado, ela se torna escrava do pecado. E o Filho de Deus se manifestou para nos libertar, para desfazer as obras do diabo, para nos libertar do pecado, para perdoar os nossos pecados, para nos sarar. Porque no começo não era assim. Quando Deus criou Adão e Eva, Deus criou eles perfeito. Ele deu apenas uma ordem para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dele comesse, certamente morreria. Mas a serpente enganou Adão e Eva, enganou a mulher, por ser mais frágil, e ela acabou comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal. E a partir daquele ato de desobediência, os dois foram expulsos do paraíso, Adão e Eva e a serpente também. E os três tiveram a punição do Senhor. A mulher até então não ia ter dor do parto, mas passou a ter dor no parto por causa do pecado da desobediência. Adão teve que suar, do suor do seu rosto comerás, por causa do pecado de Adão. E ainda tinha os espinhos e abrolhos que ia crescer no meio da sua plantação. Ou seja, lutas e pós-lutas, e mais lutas. E a serpente tinha que arrastar, comer do pó da terra. A serpente se alimenta do pó da terra. A serpente se alimenta dos nossos pecados. Satanás se alimenta dos nossos pecados. Ele vive dos nossos pecados. Então todos foram punidos por causa da desobediência. E Deus não criou o homem e a mulher para isso. Deus criou o homem e a mulher para a glória do seu louvor, para a obediência. E o homem e a mulher acabou pecando, desobedecendo ao Senhor. E diz a palavra de Deus que todos pecamos
e fomos destituídos da glória de Deus. Por isso Deus enviou o Senhor Jesus. O Senhor Jesus se doou por nós, deu a sua própria vida por nós. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E o Senhor Jesus tomou na cruz os nossos pecados, as nossas dores. Ele se fez maldição em nosso lugar. Todos nós estávamos condenados. Todos nós estávamos condenados ao inferno. Mas o Senhor Jesus resolveu nos comprar com o seu sangue precioso. O Senhor Jesus se despiu da sua glória no céu. Deixou toda a sua glória, o seu poder no céu. E se fez homem, como nós, mortais. E deixou toda a sua glória, o seu poder, porque Jesus é Deus. E Ele deixou todo o seu poder no céu. E se fez homem, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus foi enviado pelo Espírito Santo. Deus escolheu uma mulher, Maria, uma mulher que servia ao Senhor. E o Espírito Santo de Deus concebeu, e o Senhor Jesus nasceu no ventre de Maria. Veio o Messias, o Salvador, o Rei Jesus, o homem que tira o pecado do mundo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele veio na terra, Ele cumpriu a sua missão de nos salvar, de nos perdoar os nossos pecados. E aos 30 anos de idade, o Senhor Jesus começou a pregar o Evangelho do arrependimento, da salvação. Aos 33, o Senhor Jesus morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Ele foi moído como um cordeiro mudo para o matadouro, como uma ovelha muda para o matadouro, como um cordeiro. O Senhor Jesus se fez maldição em nosso lugar. Ele levou os nossos pecados e hoje Ele está à destra de Deus e intercede por nós. Ele cumpriu a sua missão de nos salvar e nós estamos aqui na terra para o aperfeiçoamento da igreja do Senhor Jesus. E diz a palavra de Deus que todos nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. E o Senhor Jesus quer nos dar a salvação, a vida eterna nos céus. E Ele vai vir um dia entre as nuvens dos céus para buscar a sua igreja, sem mancha, sem ruga, sem mácula ou coisa semelhante, mas uma igreja pura e perfeita. Mas para chegar ao dia do arrebatamento, a igreja tem que estar purificada, a igreja tem que estar lavada pelo sangue do Senhor Jesus. Não pode haver pecados, tem que ser purificada, tem que haver a regeneração da igreja do Senhor, daqueles que foram chamados. E o Senhor Jesus quer te salvar também. E quando você entrar no teu aposento, no teu quarto, no teu lugar de oração, você deve expor toda a sua vida para Deus. Você deve expor os teus pecados ao Senhor, porque não há ninguém na terra que não peque. Mas o servo de Deus e a serva de Deus não deve viver praticando o pecado, porque aquele que pratica o pecado, esse não é filho de Deus, esse não conhece a Deus. Porque aquele que é filho de Deus não vive na prática do pecado, ele odeia o pecado, ele aborrece o pecado, porque o Senhor Jesus morreu na cruz por nós, por causa do pecado, por causa dos nossos pecados. O Senhor Jesus teve que deixar o céu e se fez homem na terra mortal e morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia. E hoje Ele está à destra de Deus e intercede por nós como advogado. Ele perdoa os nossos pecados, mas nós não podemos viver na prática do pecado, porque aquele que vive na prática do pecado não herdará a vida eterna. E o Senhor Jesus nos ensina essa oração do Pai Nosso. Tu, quando orares, entra no teu quarto, no teu aposento, e ali Deus que te vê em secreto te recompensará. É quando você chega diante de Deus e peça para Deus, para que Deus te dê o pesar pelo pecado, para que Deus te dê o arrependimento.
para que venham os tempos de refrigério na sua vida. Porque há muitas almas que estão presas, achando que é a aprovação de Deus, achando que Deus está te provando, mas muitas vezes é o pecado que está te escravizando. É o pecado que te mantém preso, presa. Às vezes a falta de perdão te mantém preso a vida toda. Talvez você esteja há anos preso, há anos presa, e não consegue se libertar disso, porque você não perdoou aquela pessoa que te ofendeu, porque você não reconciliou com o teu próximo, e aí você vive preso e presa, achando que Deus está te provando, já não sente mais a presença de Deus. Isso não é aprovação, meu irmão, minha irmã. Isso é pecado que está encoberto na tua vida, que deve ser confessado, que deve ser exposto na luz do Senhor Jesus Cristo. É só assim para que Deus venha te dar o tempo de refrigério na terra. Só assim que Deus venha te libertar desta prisão que você se encontra, desta amargura de espírito, porque você não perdoou aquela pessoa que te ofendeu, porque você guarda mágoas e rancores dentro do teu coração. E se você não perdoar aquela pessoa que te ofendeu, Deus também não perdoará você. E você vai sentir como se fosse uma nuvem densa que você pode apalpar, como no tempo lá no Egito, que Deus enviou as pragas no Egito. E Deus fez uma nuvem. As trevas eram tão grandes, tão escuras, que a nuvem, a pessoa podia tocar nas trevas de tão densa que era. E se você continuar desse jeito, a sua oração não vai passar do teto. Deus colocou esta barreira na tua vida por causa do pecado que precisa ser confessado, por causa deste pecado que precisa ser deixado. Se não houver o arrependimento, se não houver a reconciliação, a sua vida vai continuar como essas densas trevas e você não vai conseguir ter a libertação. Você não vai conseguir ter a alegria da salvação como Davi pediu ao Senhor. Se você não se libertar deste pecado, você vai ser vencida por ele, você vai ser escravo e escrava desta iniquidade. Mas o Senhor Jesus te chama para que você venha se arrepender, para que você venha confessar o teu pecado e deixar, a se reconciliar com aquela pessoa, a fazer um concerto novamente com o teu Deus. Porque onde houver qualquer tipo de iniquidade, o Senhor não ouvirá. Ele diz lá em Isaías 59, que as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que ele não vos ouça. Enquanto houver pecado, Deus não vai nos ouvir. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel para nos perdoar todos os pecados. E o sangue do Senhor Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Quando o Senhor Jesus fala para entrarmos no nosso quarto, no nosso aposento, é quando você vai estar em particular com Deus e vai confessar tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Todos os pecados ocultos que você confessa e apresenta a Deus. Tudo aquilo que você fez de mal, você deve expor ao Senhor. Você não pode esconder nada, como diz no Salmo 32, o salmista diz: enquanto me calei, os meus ossos envelheceram. E se você se calar, você vai continuar frio, fria, envelhecidos pela falta da confissão do pecado. E Deus te chama hoje, Deus te chama para o arrependimento. Deus te chama porque Ele quer tratar com você neste dia de hoje. Ele quer que você se arrependa. Ele quer que você volte atrás. Ele quer que você volte às práticas da primeira obra, das primeiras obras. Ele quer que você volte ao primeiro amor. Porque dizes: rico sou e de nada tenho falta, mas nem sabe que és um pobre, um miserável, um cego, pobre e nu. Aconselho-os que de mim compre o ouro refinado pelo fogo, para que vejas, e colírio para ungir os dos teus olhos, para que você veja. Talvez você se encontre hoje abastado, abastada. Talvez você se encontre farto, como diz o apóstolo Paulo. Já chegastes a reinar sem nós. Talvez você esteja já reinando sem o Senhor. Talvez você esteja já abastecido, farto, farta, saciado com as coisas deste mundo, saciado com a matéria,
saciado com a embriaguez deste mundo, está farto, está farta, não tem necessidade de nada, mas a sua vida espiritual é vazia, a sua vida espiritual não tem a presença de Deus, porque você não tem a sua vida de oração, porque você não tem a vida de confissão de pecados, porque você não rasga o seu coração diante do teu Deus. Quantos anos faz que você não confessa os seus pecados? Quantos anos faz que você não se arrepende da sua iniquidade? Quanto tempo já faz que você deixou o teu primeiro amor? Que antes o teu temor era servir a Deus, que você tinha prazer no Senhor, que você deleitava-se na presença de Deus, e hoje você se tornou como as muralhas de Jerusalém, como um muro de Jerusalém com fendas quebrado, a cidade queimada em caos. Mas Deus enviou a Neemias, Deus enviou a Esdras para restaurar o seu povo, e Deus está enviando os seus servos para orientar a sua igreja na face desta terra, para a igreja venha e volte ao arrependimento, para que a igreja volte para o Senhor enquanto é tempo. Detestai até a roupa manchada pela carne, assim diz o Senhor. Se arrependa no pó e na cinza, se cubra de pano de saco e cinza, e volte-se para o Senhor enquanto é tempo. Se converta dos seus maus caminhos e se arrependa diante do Senhor Jesus Cristo. Ele quer te fazer o conserto com a tua vida, Ele quer te consertar. Deus, Ele te chama para te consertar, para deixar as coisas passadas e para voltar às práticas das primeiras obras. Senão Ele vai vir, vai remover o seu castiçal diante de ti, e você não vai reinar com o Senhor, e Ele não vai te dar o seu trono, e Ele não vai te dar a pedra, e Ele não vai escrever o seu nome. Arrependa-se enquanto é tempo, para que o seu nome não seja arriscado do livro da vida. Arrependa-se enquanto é tempo. Se converta dos caminhos tortuosos. Deus está chamando a igreja para um avivamento na face desta terra. Deus está chamando a igreja para um avivamento neste Brasil, para que as igrejas que estão mornas acordem, para que as igrejas que estão dormindo venham acordar, a despertar, como Paulo despertou Eutico, que tinha caído naquele cenáculo no dia do culto que Paulo estava pregando a altas horas da noite. E Eutico caiu como morto, porque ele estava em cima da janela, ele estava no meio do muro, ele não tinha ainda uma certeza da salvação, ele estava entre servir a Deus e entre o mundo, e ele acabou caindo como morto. Ele ouviu o discurso de Paulo, mas ele não entendeu. Mas Paulo, cheio do Espírito Santo, desceu do púlpito e foi em direção ao Eutico, abraçou aquela alma e Deus deu a vida novamente. Depois Paulo voltou ao púlpito e continuou o seu sermão até ao raiar do dia. Desperta, ó tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Se você está dormindo, acorde. Não seja como a virgem imprudente, que estava sem azeite nas vasilhas. Adormeceram. Talvez você esteja adormecida. Não vos conformeis com este mundo, com este século, mas transformai-vos as vossas mentes pela renovação do vosso entendimento. Desperta, ó tu que dormes. Nós não somos das trevas, nós somos do dia. E Deus chama a igreja para despertar. Deus chama a igreja para o avivamento nesta terra. Deus te chama para que você venha acordar, para que você venha entrar no teu quarto, no lugar de oração, e se humilhar diante do Senhor teu Deus. Se humilhar, sentir pesar pelo pecado, se arrepender, chorar. Converta o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos diante da potente mão do Senhor, para que em tempo oportuno vos exalte. Chorai, afligi-vos, lamentai e chorai. Converta o seu riso em pranto. Chore nos pés do Senhor. Arrependa-se no pó e na cinza, como fez Jó. Arrependa-se no pó e na cinza. Deus te chama, igreja, para o arrependimento, para o avivamento, como diz o profeta Abacuque. Aviva a tua obra, ó Senhor, no meio dos anos. Acorda, igreja do Senhor Jesus. A volta do Senhor Jesus está mais próxima do que nunca. E o Senhor te chama, igreja. Acorde, acorde, levanta tu que dormes, e Cristo te esclarecerá.
Não deixe se enganar pelo engano do pecado. O pecado é enganoso. Sansão foi enganado pelo pecado. Sansão achava que o Espírito de Deus estava sobre ele. Quando Sansão foi perceber, já era tarde. O Espírito Santo não estava mais com Sansão. E ele foi ferido nos seus olhos, perdeu a visão. Sansão foi enganado pelo engano do pecado. Dalila o enganou. Satanás estava em Dalila e enganou a Sansão. Não deixe o pecado te enganar, ouvinte. As más conversações corrompem os bons costumes. Cuidado com a língua, ouvinte. Tiago diz que a língua põe em fogo, em chama toda a carreira da existência humana. Não deixe o diabo usar a sua língua em contendas, em fofocas e difamações, nas redes sociais, nas igrejas, em toda parte, porque o inimigo está usando a língua de muitas pessoas para difamar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Está usando a língua de muitas pessoas para causar fogo em toda a existência humana. Ele quer acabar com as almas. Ele quer levar as almas para o inferno, mas Cristo Jesus te alerta: vigiai e orai. Vigiai e orai. As más conversações corrompem os bons costumes. O inimigo é sorrateiro, ouvinte. Irmão, minha irmã, ele vem sorrateiramente e você não o percebe. Ele lança os laços do passarinheiro, ele coloca as ciladas, mas Deus te alerta: vigie, igreja do Senhor. Se converta ao Senhor Jesus Cristo. Tenha uma vida diária de oração. Entra no lugar de oração. Fale com Deus. Rasgue o seu coração diante do Senhor. Converta o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos diante do Senhor, para que em tempo oportuno Ele vos exalte. E o Senhor chama você para se arrepender, para chorar. Chorar pelo pecado. A chegar diante do Deus. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Ele se chegará a ti, quando você chegar diante dEle. Quando você disser: eis-me aqui, Senhor. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Deus quer te ouvir. Deus quer falar com você. Talvez a sua vida hoje esteja enrolada. Você não consegue progredir na vida, não prospera. Talvez seja a causa de tudo isso, pecados que você guarda no seu coração, pecados que você não colocou para fora. Talvez seja isso. E Deus te chama para orar, para falar com Ele. Se você continuar nesta prática, você nunca verá a alva, você nunca sentirá a presença de Deus. Deus não habita com o pecado. Deus falou para Josué que tinha anátema no meio do povo de Israel. E se não tirasse o anátema, Deus não faria maravilhas. E Acã tinha roubado uma capa babilônica e algumas partes de ouros também. Ele escondeu na sua tenda. Mas Deus disse para Josué: Josué, tirai o anátema de entre vós. Se não tirar o anátema, Deus não fará maravilhas na tua vida. Se não tirar o pecado, se você não destruir esses CDs de pornografia que você guarda na tua casa, se você não tirar os seus olhos do mal, das pornografias na internet, se você não parar de cobiçar a mulher do teu próximo, Deus não fará maravilhas na tua vida. Se você não parar de cobiçar as coisas do teu próximo, Deus não fará maravilhas na tua vida. Se você não parar com o materialismo, de trocar de carro todo o tempo, se você não se desprender das coisas desta vida, se você amar o mundo e as coisas que no mundo há, o amor do Pai não permanecerá no teu coração. Deus chama a igreja para despertar, a desfazer dos ídolos. Se você é um fanático por futebol, se você tem um Deus, um time de futebol no teu coração, Deus está longe de você. Assim diz o Senhor dos Exércitos: tirai os ídolos entre o meu povo, fugir de todos os ídolos. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Deus chamou um povo seu santo. Um povo santo, propriedade exclusiva do Senhor. Deus não divide a sua glória com ídolos. Deus não divide a sua glória com nada, com imagens de esculturas, nem com o mundo, nem com o futebol, nem com as novelas profanas e imundas, nem com ídolos e cantores.
Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus, ele é exclusivo. Deus, ele tem ciúmes da sua igreja. O Espírito de Deus tem ciúmes do seu povo. E Deus chama a igreja para o arrependimento. Deus chama a igreja para a conversão, para entrar no seu quarto, entrar no lugar de oração e humilhar diante do Senhor e confessar os seus pecados e colocar para fora toda a sujeira e expor diante da luz que é o Senhor Jesus Cristo, para que venham tempos de refrigério, para que a igreja se prepare para a volta do Senhor Jesus Cristo. Encha-se do Espírito Santo, seja como as virgens prudentes, para que não falte o azeite, para quando o Senhor Jesus vier, você não venha bater na porta e a porta estiver fechada. Deus seja sempre louvado. Ó Deus, aqui está a tua palavra, Senhor. Senhor, dá força para esta alma, Deus. Liberta, Senhor. Liberta este teu filho, esta tua filha do pecado. Liberta esta alma, Senhor, da iniquidade. Traz o arrependimento nos seus corações, ó Deus. Cura esta ferida, Senhor. Cura a ferida do pecado, Senhor, que é pior do que o câncer. Liberta, meu Pai, esta alma, Senhor. Desperta esta pessoa que está dormindo, ó Senhor. Abra os seus olhos, ó Deus, para que contemple as maravilhas da tua lei. Seja com cada um, Senhor. Aviva a tua obra, Senhor, no meio dos anos. Aviva, Senhor. Desperta esta pessoa que está dormindo, ó Senhor. E sara, ó Deus de Israel. Em nome do Senhor Jesus. Amém.